Olá, gente, tudo bom? Tô aqui novamente, novo episódio do podcast Fugex Lovers. E antes de tudo, gostaria que vocês dessem uma mão para esse podcast, tá? Não estou pedindo nada, só a colaboração de você. É difícil de manter um projeto desse em pé, é uma luta que a gente tem. E eu peço que vocês curtam, comentem, deixem seus comentários, compartilhem para amigos que gostam de fotografia, muito importante, e se inscrevam no canal. Quanto mais gente tiver recebendo esse podcast e colaborando, eu consigo me fortalecer no projeto para poder trazer mais conteúdo para vocês. É um ciclo virtuoso, tá? Então, aguardo que vocês me ajudem nisso aí. Vamos começar hoje a nossa entrevista com o Joel, que foi uma indicação do Guto Oliveira. Falou, ó, fala com esse camarada aqui que vai ser legal a entrevista. E estamos aqui, trouxemos ele aqui para vocês. Prazer estar aqui, Namor. Acho que, primeiramente, obrigado pelo convite. É muito importante a gente falar um pouco do nosso trabalho, ser convidado por uma pessoa que é referência, né? Já passaram vários nomes aqui que eu admiro bastante, o Guto, o Fábio, o Vinícius, Gustavo Minas, pessoas que têm um trabalho excepcional, trabalho muito forte com o território também, que eu falo um pouco do território, né? Inclusive, trouxe aqui um presente para você. Opa! Posso abrir? Pode abrir. Esse é um print que eu fiz no meu território, no Nordeste, na minha última viagem, lá no Ceará. Estava no Crato, no Ceará. Apesar que esse foi em Juazeiro do Norte, se não me engano. Foi em Juazeiro do Norte. É um cenário cotidiano. Puta, que cores lindas, né? Bastante inspiração aqui das cores do João Machado, do Minas. Isso é algo bem rotineiro que a gente vê lá no Nordeste, né? Essa diversão nos bares, jogatina, drink, bebidas. Cara, risadas. Que momento legal, né? E eu acho muito interessante esses bolichos antigos, né? Sim. Esses bares, né, cara? Tinha muito isso nas cidades, hoje não tem mais, né? Tem. Algumas cidades lá, quando eu viajo pelo Nordeste, ainda tem essa resistência dos bares ainda, né? A gente vê ali muitas farmácias nas esquinas tomando conta. Mas você ainda encontra, principalmente em cidades pequenas, em povoados, você ainda encontra bastante esse movimento dos bares ainda. Eu lembro quando eu era criança, eu estudava num colégio que do lado tinha um boliche assim. Sim. E eu lembro, cara, até hoje que a gente adorava sair da escola para esperar os pais e eu pedia paçoca com Guaraná Antártica. Sabe aquelas paçoca grandes assim? Sim. Paçoca aquelas quadradas? Aquelas grandonas assim, sabe? Cara, aquilo é uma delícia com o Guaraná, experimenta. Vou experimentar depois, com certeza. E me marcou muito, era Seu Zé, que era bacana. Muito legal. Essas coisas são muito interessantes de a gente guardar na fotografia, né, cara? Sim. Estudar história de uma cultura, história né, de um local, né? É muito importante. Pô, obrigado, cara. Imagina, acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas hoje o meu trabalho é muito ligado à memória. Isso. Muito ligado à memória. Eu como uma pessoa Trazer um pouquinho mais pertinho. Eu como uma pessoa migrante, retirante, né? Tenho esse olhar para um território que eu fiz parte, que eu faço parte ainda hoje, e eu busco registrar muito essas histórias, esses momentos, algo que vai se perdendo com o tempo. Sim, né? Com certeza. Um bar desse aí, no futuro, não vai ter mais. Não vai ter mais. Como a gente vai se lembrar disso? Isso e outras tantas manifestações culturais, né? Exato. Outro dia eu tava vendo foto até de orelhão. Orelhão. Tá. As gerações de hoje já não sabem o que é orelhão, Não né? sabe o que é orelhão, Orelhão, para quem tá fora do Brasil, né? Porque muitas pessoas assistem. É um telefone público. Só que no Brasil ele tinha um formato de uma orelha, né? Então eu falava orelhão, orelha grande. Imagina a ficha, depois veio o cartão. Eu colecionava cartões. Cartões, né? Exato. Eu tinha uma coleçãozinha de cartões na minha casa, não peguei muita ficha. Tinha umas 2 fichas perdidas lá em casa, mas eu tinha coleção de cartões. Aí eu lembro que nos próprios cartões vinham muitas imagens do Brasil. Isso, interessante. Antigamente tinha isso aí. Eu colecionava muito figurinha também. Figurinha, nossa. Eu colecionei. Homem gosta de colecionar, Nossa, né, cara? Verdade. Tava falando outro dia, não sei com quem que eu tava falando, sobre isso, que o homem é diferente, cara, do como a mulher vê, né? Sim. A gente, qualquer coisa a gente tá colecionando, cara. Impressionante. E é engraçado. Bonequinho de
Eu adorava aqueles bonequinhos que tinha De guerra? de guerra, de guerra, os verdinhos lá. Verdinho, isso. E aí tinha aquelas coleções daquela bebida, não sei se posso falar o nome, que tinha as garrafinhas e tudo mais. Pode, da Da Coca, né? Coca, as Eu tinha, garrafinhas. Eu tinha achei também. sensacional. É, Mas é engraçado, porque esse movimento, assim, hoje eu foco muito na fotografia, então sim. eu não coleciono muitas coisas. Quem faz isso é minha namorada. Olha, Todo ano de Copa, ela e o irmão dela vão lá, compram um álbum, montam o álbum, tem as figurinhas, sabe? sim. Isso eu acho bacana É também. interessante, né? É, porque, tipo, minha namorada é bem mais nova que eu, 10 Olha. anos mais nova que eu. E ela tem esse movimento desse colecionismo, das figurinhas, eu acho um movimento muito interessante também. É, eu acho, eu gosto. Eu tô agora na vibe um pouco de relógio, cara. Relógio, Eu sim. fico estudando relógio. Aí minha mulher fala assim, mas o que, que é tanto que você quer relógio? Fica falando de... É só... Relógio é relógio. Eu falo, não é, meu. Não é isso. É outra É vibe. outra vibe. E é legal que quando você encontra uma pessoa que coleciona, você já vai, e aí, qual que é o tempo? Pá, pá, pá. Exato, exato. Aquela... É muito interessante. Mas a fotografia é um pouco disso. A fotografia é um pouco disso, também. A Coleciona hobby. comunidade de fotógrafo são colecionadores, Exato, exato. tanto de equipamento quanto de imagens, né? Sim, sim. Eu tô começando a montar minha coleçãozinha de fotografia lá dos prints dos colegas, tudo mais. Ah, isso é Não sou um interessante. grande colecionador ainda, mas já tenho lá alguns arquivos de pessoas que eu admiro guardadas. Você sabe que eu acho que era legal, até vou ver se eu trago de parceria uma empresa de impressão fine art, Sim, sim, porque eu acho que seria interessante essa coisa de presentear a fotografia, como você me fez aqui. sim. Isso é fantástico, cara. Ah, Você que vê, massa. um fotógrafo, ele não precisa presentear com nada, só com a fotografia dele, Exato. Já é uma coisa de grande valor, de né? grande A valor. sua arte. Precisa dar um vinho para alguém, né? Você vai num jantar, não leva uma foto. Sim. Eu, quando costumo encontrar outros fotógrafos, principalmente, sempre levo um print meu. Tá Tem certíssimo. um cara que eu admiro muito, que é o Melvin Quaresma. Ele é um Uhum. fotógrafo de Belém do Pará, uma pessoa que a fotografia dele, eu falo que ele faz uma fotografia com sentimento. Hum, Ele também, ele permeia muito essa questão do território, do retorno ao território dele. olha. Ele faz um trabalho muito íntimo com a família dele também lá em Belém do Pará. Ele mora em Curitiba hoje. Aham. Ele E é Fuji também? ele tá de Fuji agora. Eu Ah, vou dar pô, então já, já vamos já convidar. vamos trazer ele. Exato. A última vez que ele tá aqui, ele comprou uma Fuji. E aí a gente se encontrou, ele ia fazer um evento pelo meu coletivo também, né, pelo coletivo Rô Brasil. E aí ele me deu um print dele, eu dei um print meu pra ele, foi uma troca. Olha. Isso é uma coisa bem interessante, E né? você faz fine art, eu vi Eu aqui, né? faço fine art, Onde você faz eu aqui? faço com uma Oca, fica aqui na República, Aham. com a Ah, Marina, aqui aqui pertinho. pertinho, na Galeria Zavos. Pessoa Ah, sensacional, que do lado legal. tem um esquema de moldura também, que ela Aham. já pode fazer esse meio de campo. Olha. É bem interessante, eu gosto muito. Você nunca pensou em trabalhar, em vender suas fotografias para, tipo, arquitetos, essas coisas? Hoje, assim, a gente tem algumas conversas, eu sempre trabalho muito de forma colaborativa, eu não sei trabalhar sozinho. Sim. Eu não sei trabalhar sozinho, então sempre estou conversando com outras pessoas para montar alguma coisa. Coletivo, já começou comigo, mas o Bruno de Curitiba, que também fotografa com Fuji, tá? Uhum. Pô, aí, já tem Ó, dois a aí. galera da fotografia de rua, Melvin? Melvin Quaresma, Bruno Brandão. Qual o Instagram do Quaresma, qual que é? Melvin Quaresma. Ah, Melvin Melvin Quaresma. Quaresma, tudo Tá. junto. E o outro, como chama? Bruno Brandão. Vou falar com os dois, Bruno cara. Brandão Underline, o dele, de Tá. Curitiba também. E a gente começou o coletivo lá, uma conversa, velho, a gente queria criar um hub, uma página, para destacar o trabalho de outras pessoas também, Aham. para dar essa visibilidade. E nós começamos o coletivo em 2024, aí foi ali, já começou a bombar logo de cara, essa vitrine, né? Hoje a gente tem uma comunidade, a gente faz alguns eventos Olha. físicos, tudo Fazem. mais. Você me chamou pra um, né? Sim, o do Melvin, É. inclusive estava aqui em São Paulo. Putz, cara. Bem interessante, tinha muita gente. E aí eu troco algumas ideias com algumas pessoas. O que a gente pode fazer para colocar mais arte no mundo? Sim. Colocar essas É. fotografias, não só as minhas, mas as de outras pessoas também. Aham, com Então a gente tem certeza. algumas ideias, algumas conversas. Nós estaremos na Feira de Fotografia em São Paulo, eu e um amigo meu, o João Catolé. A gente vai levar alguns prints nossos, de alguns amigos também. Quando que vai ser? Vai ser no dia 23 e dia 24, no espaço da Unib, se eu não me engano. É de maio. De maio agora. Ah, sábado e domingo. Sábado e Pô, domingo. vou ver se eu vou. Isso. Vou estar aqui. E aí a gente vai estar lá presente com esse espaço para vender esses prints. A gente já começou com mais uma turma. E aí, manda sua foto, a gente vai vender lá tudo mais. Então, o meu trabalho, claro, eu fortaleço a minha arte também, Uhum. mas eu sempre tento trazer outras pessoas para jogar junto Isso. comigo. É isso aí. É uma coisa que eu aprendi muito na minha carreira corporativa. Eu fotografo há pouco tempo, fotografo desde 2023, mas eu venho de uma caminhada no mundo corporativo. Uhum. Eu sou do Piauí, nasci Uhum. numa cidade bem pequena, São Francisco de Assis do Piauí, 5 mil habitantes. E eu vim para São Paulo para fazer faculdade, algo que eu não tinha condição de fazer lá no Piauí.
Eu venho de família pobre, e aí eu fiz o Enem, consegui pegar uma bolsa de 100%, fui caminhando, fazendo pós-graduação, trabalhei em banco por muito tempo, e eu sempre aprendi a ser competitivo. Você tem que ser o melhor, você tem que ser o É. primeiro, às vezes não importa nem os meios, o que importa é o Sim, isso fim. é. E aí, quando eu começo a olhar para a fotografia, primeiro como uma válvula de escape dessas tensões do mundo corporativo, depois como algo que eu gosto mesmo, que eu gosto de fazer, eu falei, não vou ser competitivo aqui, eu vou ser colaborativo. Às vezes você toma algumas na Sim, cabeça, claro. normal, É. mas eu tenho encontrado muito mais pessoas boas no caminho. É porque atrai, né? Você tá com boa intenção, você acaba Você termina atraindo pessoas atraindo. boas. E eu acredito muito nisso. Quando Sim. você tem um desejo, uma força positiva, você vai somar com outras pessoas que também são positivas. Pô, interessante. E vocês estão fazendo um trabalho online também, né? Vocês têm Online. um site. A gente não tem um site ainda, a gente atua bastante Ah, lá no tá. Instagram, Ah, no Instagram, tá. @coletivo Rua Brasil. Tá. E aí nosso trabalho basicamente hoje no Instagram, a gente posta ali apresentando fotógrafos e fotógrafas, Ótimo. principalmente fotógrafos que não estão tão em evidência, Uhum. pessoas novas que estão começando essa caminhada que fazem uma boa fotografia de rua, centrado na fotografia de rua. E a gente também tem uma comunidade no WhatsApp, tem lá o link nos stories do Instagram. E aí tem É bastante. livre, a pessoa É quiser livre, entrar. a gente só pede para manter o tema na fotografia de Claro, rua. claro, né? Tá E certo. aí tem uma comunidade mesmo, porque tem um grupo que você vai falar abertamente, tem um grupo que é de estudos, tem um grupo que é de críticas. Às Ah, vezes é difícil você se colocar uma imagem sua para ser criticada, sim. mas você tem lá um grupo que tem as regrinhas a serem seguidas, você envia a sua imagem e alguém vai lá e faz uma crítica construtiva em cima Ótimo. daquilo. Isso é muito bom. Então a gente promove muito esse diálogo e um desafio que a gente tem é sair desse mundo virtual. Como que nós vamos ocupar os espaços físicos? No primeiro ano a gente já teve a alegria ali, antes de fazer um ano, de ter uma exposição. Uhum. Lá em Curitiba a gente fez uma exposição também convidando várias pessoas. Depois a gente fez uma no Festival de Fotografia de Amparo, no ano Hum. passado, setembro do ano passado, a convite do Raoni. E foi bem bacana, porque você É vê, famosa essa de Amparo é bem famosa. É, É um dos maiores de São Paulo que a gente tem hoje. é. E aí você vê a sua foto na parede, é maravilhoso, Putz, é é incrível. verdade, é verdade. E a gente também promove muitos encontros. A gente já teve a alegria de trazer o João Machado para falar da Ah, carreira que dele, da fotografia interessante. dele. A gente já teve o PH, que é membro do Coletivo Rua Brasil, um fotógrafo Aham. lá do Acre, sensacional, trabalho lindíssimo. E o último foi o Melvin Quaresma. Ah, interessante, cara. E, Então, o último que você tá falando é o que você tinha me convidado. isso, exatamente, convidei para ir Vocês lá. fizeram tipo uma oficina A e. gente fez um bate-papo mesmo. Tá, O fotógrafo vai lá, ele mostra a produção dele ali para a plateia que está ali. A gente tem muito, incentiva muita conversa, troca. E perfeito. nesse encontro do Mel mesmo teve muita conversa, teve Pô, muita imagino, troca. cara. Foi lindo. Foi, Vocês acho que saíram pra fazer um rolê também? depois a gente saiu para almoçar e tirar algumas fotos. Foi Que legal. aqui pelo centro de Puxa. São Paulo. É muito bom aqui no centro, né? É ótimo, cara. Às vezes você fica ali meio restrito, preocupado com a segurança, Aham. né? Tá mais seguro hoje em dia o centro. Tá mais seguro, também acho. Tenho minhas críticas também, acho que teve algumas coisas que se perderam. Aham, sim. O Anhangabaú, eu achava lindíssimo o Anhangabaú. Puta, nem fala, cara. Eu passo no Anhangabaú toda vez, eu fico com ódio, cara. O que que fizeram no Vale do Anhangabaú, cara? Acabaram com o Vale do Anhangabaú. Aliás, vem acabando, Vem né? acabando. Porque eles fizeram. Antes era lindo, aí ficou bonito. Eles deram uma estragada. Sim, Mas aí, simplesmente, os caras destruíram o Vale do Anhangabaú. destruiu. E nós tivemos uma vitória Pô, agora. mas vem cá, por que que não tem um. Não é tombado? Desculpa, eu não sei se você Não sei sabe. te falar também se é tombado ou não, mas assim, é um patrimônio público, Pô, né? deveria ser tombado, não poderiam fazer É um aquilo, né? patrimônio público, e aí aquele espaço que foi repensado para atender grandes eventos, né? Inclusive, nós fotógrafos fomos impedidos de fotografar lá por um tempo. Teve Gente, casos, não aconteceu comigo, mas teve casos de fotógrafos que foram lá, não pode fotografar aqui. Então isso é ruim, porque você está privando a população de estar num local claro, público. pô. E aí agora reveram isso, falaram, não, pode fotografar, é livre. Não sei se ainda está acontecendo nos eventos, mas assim, a gente precisa ocupar esses espaços também, porque eles vão ser Sim, ocupados de sim, outras sim. formas. Não, eu acho que é importante as pessoas estarem participativas, até para não acontecer esse tipo de coisa, cara. Sim. Porque às vezes se tivesse muita gente em cima, a pressão era maior, para não terem feito o que fizeram, E entendeu? eu acredito que a gente, enquanto artista, eu coloco a fotografia no lugar de arte Uhum. também,
a gente tem um papel político muito forte. Uhum. Então, uma vez falaram com o PH, que é do nosso coletivo, convidaram ele para um rolê, e aí falaram, você não pode falar de política, você não pode, tem que ser a fotografia pela fotografia. E eu acho que é impossível hoje em dia, quando você está muito, principalmente no campo autoral, quando você trabalha com o território, não ter uma fotografia política. Sim. E aí, quando eu Você falo vai colocar sua maneira de ver o mundo, né, maneira de cara? ver o mundo. E quando eu falo política, não é lado A, nem lado B. Sim, É a defesa do território, sim, é sim. a Dos defesa espaços, dos da espaços. cultura, né, cara? Das manifestações culturais, tudo, né? Das Sim, tradições, tradições. se perdeu muito. Eu não sei se. Eu vejo assim, faz tempo que eu vejo que existem projetos para revitalizar, por exemplo, o centro de São Paulo. Para mim é a região mais bonita de São Paulo. Eu vi que está tendo um movimento imobiliário de virem pessoas de incorporadoras estarem comprando prédios para valorizar e venderem. Eu não sei se vai dar certo, mas seria ideal se o centro tivesse cuidado, Sim. né, tivesse seguro para as pessoas virem. Pô, aqui é um hub de metrô. Sim. Aqui vem tudo para cá, Eu cara. tenho um sentimento meio dúbio com essa questão da imobiliária, Ah, sim, isso aí porque às pode. vezes é muito predatório. É. É muito predatório, você termina. Eu vi um vídeo bem bacana, não vou lembrar o nome da pessoa que gravou agora, que às vezes é legal você ver um espaço bonito, um Aham. espaço que é muito seguro e tudo mais, só que a população às vezes é impedida de estar nesses espaços. E eu tiro um exemplo meu, quando eu vim morar em São Paulo, lá em 2011, eu vindo de uma cidade pequena, já tinha visitado São Paulo outras vezes, mas eu tinha vergonha de entrar numa padaria, porque eu achava que aquele espaço era muito opressor para mim. Sério? Eu tinha que me fizesse entrar numa padaria. E aí isso foi com o tempo, fui trabalhando, fui tendo outros acessos, Aham. eu fui conseguindo galgar alguns passos na minha carreira também, tendo um poder aquisitivo um pouco maior. E aí eu comecei a estar nesses espaços. Mas é engraçado, porque às vezes a gente está, eu falo que aqui morando em São Paulo, nós estamos numa bolha. Sim. A gente está numa bolha e Ah, sim, cara. existem outros Brasis, É, outras realidades. existem, E verdade. aí é legal você pensar, pô, é legal, tá revitalizando o centro de São Paulo. Pinheiros está totalmente revitalizado. Agora tem condomínios, tem cafés, mas para quem? Eu não acho que o revitalizado na questão imobiliária de grandes incorporadoras, esse é um movimento que está acontecendo. Sim, O que eu acho que é importante é que a prefeitura, principalmente, né, geralmente prefeitura, possibilitem o acesso às pessoas. exato, exatamente. Entendeu? O que eu falo da revitalização que é importante, que dá segurança, limpeza, que a gente merece como cidadão Com vir certeza. ao centro, num lugar limpo, seguro, para você poder caminhar, trazer tua família, E é né? é um bom direcionamento dos recursos, né? Se você está Sim, investindo numa segurança que não vai ser opressora mais uma vez, investindo no centro limpo, que você tem o prazer de caminhar nesse para você de local, caminhar. é Como eu maravilhoso. estava falando, eu estava entrevistando antes de você, a Delphine, que é uma fotógrafa, é uma francesa que mora no Brasil há, pô, uns 30 anos, cara. Legal. Você se lembra do sobrenome dela, Delfim? Não lembro. É Tamilu, Vou procurar o depois. Instagram dela. E ela faz vários trabalhos interessantes. Ela fez um trabalho recentemente na Amazônia, está com uma exposição. Ela fotografa o Ibirapuera. Nossa, que legal. Ela fotografou 15 anos o Ibirapuera. Caraca. Ela conhece o parque inteiro. E ela começou a voltar para Paris. Ela vai mudar para Paris de volta agora. E ela estava falando para mim que ela em Paris ela fotografa muito Sim, a cidade de Paris. E que ela, quando era de lá, ela não via, sim, entendeu? Ela exato. não via nada de interessante, ela não tinha um olhar de fora, tinha um olhar de dentro. Sim, E a gente, às vezes, estando dentro de uma cidade, tipo São Paulo, né? a gente não Você. consegue ver. Cara, as pessoas aqui vê como um mundo cão, Sim. entendeu? Às vezes as pessoas, quando participei da mostra de portfólio agora em Tiradentes, no Festival de Tiradentes, e eu conversei com várias pessoas, fotógrafos, curadores, entusiastas, e um fotógrafo específico, ele perguntou para mim, no meu trabalho que eu faço no Nordeste, né, desse retorno, como que você faz para não ser um turista? Uhum, E aí, claro, tem uma conotação às vezes negativa, mas eu vejo muito pelo lado positivo esse olhar do turista, uhum. que é de ver ali, cara, Vê a beleza. ver a beleza É, daquilo, ver com outros olhos. E aí, talvez se eu tivesse morando no Nordeste ainda, ou no Piauí, eu não estava vendo o meu território com esse mesmo olhar. exato, exato. Às vezes também aqui em São Paulo É mesmo. o que a gente falou do boliche.
Exato, Às exatamente. vezes você tá lá e fala, nossa, que coisa feia isso aqui. Exato. Cara, é um É boteco, um isso aí. É boteco, um tipo, boteco e tal. nem é arrumado, né? Assim, nem é arrumado, né? Eu acho que é algo que na fotografia me ajuda muito. Sempre fui uma pessoa muito observadora. Uhum. Sempre gostei muito de observar, às vezes até de falar pouco, embora não pareça. Mas fui mais de olhar e menos de falar. E na fotografia eu consegui me expressar. Eu consegui observar que aquela beleza que eu via, que eu estava vendo uma provocação da Magno esses dias, falando se a fotografia é uma janela ou um espelho. Hum, Eu acho que é um pouco de cada. depende. É uma janela porque você está olhando para fora e é um espelho porque cada foto que eu faço, pelo menos, tem um pouco de mim naquela imagem. Uhum. Tem um pouco da minha história, tem um Sim, pouco com de como certeza. eu vejo o A mundo. carga cultural tua. Exatamente. É. Pô, interessante. Vamos ver um pouquinho de trabalho teu? Vamos sim, com certeza. Pode ir falando, tá? Como eu falei, eu sempre fui muito observador, né? E eu trouxe essa primeira imagem aí quando vocês pediram uma das fotos, porque é um senhor ali observando a janela de um ônibus. Eu sempre quis fotografar de dentro de um ônibus, e aí eu fiquei enrolando um pouco, tava às vezes na preguiça. Aí um dia eu faço o curso no Senac da Lapa. Aham, Eu faço pós-graduação em fotografia e artes. ótimo. Eu vou mergulhando nas coisas, né? E aí nós íamos visitar uma exposição na Galeria Vermelho, pegamos um ônibus lá, e aí eu falei, vou tentar fazer o que eu sempre quis fazer, fotografar dentro do ônibus. E eu vi essa cena aqui, a poltrona, a moldura, aí esse senhor olhando ali com esse olhar Putz. contemplativo. E eu me vi muito nesse senhor, porque quando gosto muito de olhar para os lugares que eu estou passando, eu fiz essa fotografia que eu gosto bastante dela. Cara, você vê uma foto que faz você pensar, né? Pensar o que que ele tá pensando, né? Exato. Isso eu acho legal da fotografia, né, É cara? um desafio que eu estou me propondo agora. Até quando eu decidi fazer a pós-graduação, antes da pós eu fiz um curso técnico para me aperfeiçoar na técnica de Aham. fato. Não que eu acho que para você ser um bom fotógrafo você precisa de fato ir pelo caminho do estudo, Sim, mas sim. estudar é importante. Só precisa Claro, feito de claro. estudo. Você tem que dominar, né? O que E você aí, tá fazendo. quando eu fui para pós, eu falo, eu quero aprender sobre a poética da imagem, o porquê está fazendo a imagem. Nada contra quem faz a foto pela foto, só pela Aham. estética, mas para mim, eu acredito que a fotografia ela tem que ser muito além da pura estética. Sim. Ela tem que provocar, ela tem que te fazer pensar, refletir naquilo também, É muito interessante isso aí, que é questão de estilo, né? de estilo. Porque eu com o Gustavo Minas, eu fiz uma pergunta nesse sentido pra ele. Sim, E ele é um cara muito de estética, é né? na estética. Apesar das fotografias dele contarem histórias, né? Uhum. Como as que ele fez na rodoviária lá de Brasília, Conta, né? Conta história, conta né? histórias, Aquilo documenta o é um momento. documento, é um momento. Mas é uma coisa muito estética, né? É A muito dele. estética, exato. Assim. E Mas é interessante isso, que você tá falando, porque é um outro ponto de vista, é né? um outro ponto de vista. Assim, eu não discordo do trabalho dele. Estilos. Eu amo o É. trabalho do Minas. Tem uma foto aqui que eu fiz no workshop com ele, inclusive. Aham. É um dos melhores workshops que eu fiz. E aí eu acho que você vai somatizando tudo isso um Isso. pouco. São estilos, né? São estilos. É. Você imagina, se tudo fosse igual, ia ser horrível, Ia né? ser horrível, É exato. cansativo, Eu né? acho que uma coisa na própria fotografia de rua que eu não gosto muitas vezes é que o pessoal quer impor muita regra. Ah, porque a fotografia de rua tem que ser só de pessoas que não estão olhando, tudo mais Ah, assim. ou lente e tal, tem que ser com grande Não angular. pode ser com grande É, angular. Eu acho que as regras foram feitas para serem quebradas. claro. Não, e eu sou um cara que eu penso muito nisso. Eu sou muito focado, assim, em respeitar a individualidade das pessoas. Você não pode pegar se a pessoa tem o costume de fotografar de um jeito, você fala, não, não tá Não, certo o tá teu jeito, errado isso, exato. né? Tem gente que faz fotografia de rua com teleobjetiva. Pois é, E eu faz fotografias conheço. maravilhosas. Putz, lindas, cara. Ok? Olha isso, que Outra momento, hein? foto foi no dia que a gente fez o bate-papo com o Melvin. A gente saiu para almoçar e fotografar depois. E esse dia a minha fotografia ela vai muito como eu estou me sentindo também. Eu estava muito, é, uma fase mais melancólica, talvez, a gente vê isso nas cores, Nostálgico, assim, nostálgico e né? tudo mais. E aí a gente fotografei pouco nesse dia, tirei umas 10 fotos. E aí eu vi esse sol passando no meio das árvores que a gente passou no Anhangabaú, inclusive, no Anhangabaú. Eu falei, tem que compor com esse sol que tá passando aqui, com esse raio de sol. E eu vi a galera andando de skate aqui. Essa é uma foto estética para mim. É Aham. uma foto estética, mas eu esperei a pessoa fazer a manobra para pegar ela no ar aqui. É uma foto que eu gosto bastante pela composição, pela Não, pela iluminação que pegou a fotografia, você passa essa coisa de nostálgico, assim, um Sim. pouco, de fim de tarde. E hoje em dia eu tô numa vibe de experimentação do tratamento também. Sim, Eu, isso faz come, diferença, né? eu começo com um tratamento mais leve, bebendo muito do fotojornalismo. Aham.
E aí só que eu não acredito que você. É legal quando você tem uma linguagem sua. Acho que essa linguagem eu já consegui adquirir, mas vou Aham. evoluindo com o tempo. Mas eu gosto muito de experimentar, de mudar. E conversando com o Melvin, falo o nome do Melvin, que é uma baita referência, ele falou, Joel, e se você fizer mais assim? Se você fizer mais assim, tal. Aí eu fui experimentando e fui gostando. Então hoje eu peso um pouco mais a mão no pós-tratamento, no Ah, socorrista, assim. faz parte do. Cara, a arte tá em tudo. Não tá Exato. só no clique. Exato. E é legal, porque às vezes você conversa com fotógrafos de outras gerações e ele fala, não, tem que ser conforme saiu da câmera. Não tá errado, não tá errado. É, mas às vezes com o digital, o que sai da câmera é. Você não sabe o que saiu Você da não câmera. sabe, é A não diferente. ser que você faça com Fuji. Exato, E aí você você tem faça a regulagem antes. eu, inclusive, eu uso uma. Eu adoro a parte de simulação de filme É, da Fuji. sensacional, Eu é. não sou fotógrafo que começou no analógico, hoje eu brinco com o analógico bastante, gosto de Uhum. experimentar ali as cores e tudo mais. Tem uma médio formato, tem uma Pentax também, Putz, legal. Qual é de formato eu você tenho um tem? Yashica. Ah, Twin Lens, aquela. Exato, exato, parece a Rolleiflex ali. Massa. E aí, com a Fuji, eu uso muito negativo clássico. Eu acho que traz uma cor que, nossa, Sim, eu também maravilhosa. gosto. Sofri um pouquinho, às vezes, para aprender a lidar com ele, que ele vai estourar um pouquinho. Pele eu acho. Tem que tomar cuidado. É, a pele. Eu tenho umas fotos, acho que vou trazer aqui na frente Eu também. acho bonito, mas tem que saber fazer, senão. É, tem umas fotos que eu faço muito foto no só pino mesmo, aquela luz mais dura. Que aí Tá. tem que tomar muito cuidado. É. Né? Essa foto, inclusive, eu fiz no workshop do Gustavo Minas. É, você sai do workshop com a cabeça fervilhando, eu vou fotografar, vou fazer um monte de coisa. O Gustavo Minas ele é um mestre dos reflexos, né? Só que eu fui um caminho um pouco contrário. Eu fui um pouco anarquista nesse sentido. Eu fui procurar luz. Ele também tem um trabalho muito bonito com luz, mas eu foquei menos no reflexo e mais na iluminação. Então aqui Aham. já era uma luz de final de dia. Aí eu vi essas cores vermelhas maravilhosas que foi com o negativo clássico, se eu não me lembro. Aham. Destaque esse vermelho, esse azul aqui também. Então eu fiquei muito brincando com esse tipo Essa de luz. silhueta tá legal, né, demais, né, Sim. do cara ali. Aqui é onde eu me encontro mais, na proximidade. Olha. Essa foto eu fiz Essa foi com a 23, né? foi Ou com a não? 23. Eu só uso a 23 na Fuji, eu sou do time grande angular. Ah, Eu sou do time grande angular. nossa. Tá, E nitidez incrível, né, cara? indo contra uma regra da fotografia de rua, e aí às vezes que eu falo que eu não me considero muito um fotógrafo de rua, eu Aham. sou um fotógrafo de cotidiano, eu gosto muito de conversar com as pessoas. E aí eu gosto de conversar antes de fazer a foto. Por quê? Conhecer quem que é aquela pessoa. Por que que ela está nesse local? Qual que é a história de vida dela? Já aconteceu muitas vezes de eu conversar com a pessoa por 1 hora e não fazer a foto. Já aconteceu também de eu conversar por 2 horas e tudo mais e fazer a foto. Uhum. Eu não sei se vou trazer uma que tem uma história bem bacana, mas essa aqui eu estava em Amparo, um grupo de colegas do Coletivo Rua Brasil, do Foto Street de São Paulo também, do time. Aham. Foi no dia do Festival de Amparo, inclusive. E aí, um deles falou: Ah, vamos dar uma volta nos arredores, na zona mais rural, vamos. E a gente chegou, tinha essa casa, uma família, tinha o filho deles, a nora, uma criancinha. E começaram a contar, são pessoas que moravam em São Paulo, que foram para Amparo para ter uma vida mais calma, uma vida mais tranquila. E aí ele colocou aqui a cabeça na janela, isso daqui. Aí tem essa tela e colocou a cabeça. Posso fazer a foto sua? Caramba! Pode sim. Eu cheguei perto e fiz essa foto. E a mulher do outro lado Do outro ali, né? lado, embaixo, Muito interessante. composição Paulistanos, então? paulistanos. Isso é uma foto que você fala, onde foi feita essa foto? Você não, É. posso dizer que foi no Nordeste, posso dizer que foi no Norte e tudo mais. Aqui em São Paulo, interior de São Paulo. Mais uma vez a questão da proximidade, né? Aham. Reflexo também. Reflexo também, bebendo da fonte do Gustavo Minas aqui. É. E aqui eu estava no Bom Retiro, nunca tinha ido fotografar no Bom Retiro. E com um colega, com a minha namorada. Aí vi que tinha muita vitrine, brinquei muito com reflexo, com manequim. E às vezes na fotografia de rua você tem dificuldade de levantar a câmera e apontar para as pessoas. Você não sabe se a pessoa vai gostar, se a pessoa não vai gostar, tudo mais. Uhum. Comigo nunca aconteceu Sim, levantar a câmera e falar, não tira foto minha, até porque às vezes eu pergunto antes, mas sim. não foi o caso aqui. E eu vi esse rapaz, essa moça aqui, é uma padaria coreana, fazendo ali um bolo, um pão, não sei o que que é. E eu, cara, apontei a câmera lá. Acho que a minha intenção era, como diz o Walter Firma, ele tem três tipos de fotografia. Aham. Ele conta. Ele tem o ladrão, que ele faz a foto e sai. Tem o invisível, que é parecido com o ladrão, que ele não é visto. Uhum. E tem o engenheiro, que é o cara que vai montar a composição, tudo bonitinho. Aqui eu tentei ser um pouco. Constrói, né? Se constrói. Constrói. Eu tentei ser o invisível, que não consegui. Tem meu reflexo aqui. Quando eu apontei a câmera, eles viram. Só que ao invés de eles reclamarem, eles sorriram pra mim.
Fecharam tua foto. Fecharam minha foto. Eu tenho essa foto que eu gosto muito dela. E depois disso, eu entrei lá dentro, Olha, isso conversei que é com o eles, interessante. enviei a foto pra eles e ganhei. Ganhou um chu? Ganhei não foi um churro, mas foi um bolinho maravilhoso. Não sei qual que era o nome, mas tava muito. Não é um que fica esse creme no meio? Não, não era esse, não. Eu adoro esse. É o chu. É o É o churro, chu. eu adoro esse, mas foi um bolinho mesmo. Eles estavam fazendo chu pelo jeito, né? Acredito que sim. Putz, essa é incrível, cara. Essa é uma das minhas fotos, tem história também. Essa foto eu tirei ela mais ou menos um ano atrás. Foi uma das primeiras fotos que eu fiz com a Fuji. Eu moro em Osasco, Uhum. a capital do hot dog, capital mundial do hot Tem, dog. o primitivo aí. E aí eu nunca fotografei muito em Osasco. A gente estava conversando que às vezes você não tem esse olhar turístico de Sim. onde você mora e tudo mais, né? Eu desci da estação de Osasco, falei, hoje eu vou fotografar o calçadão de Osasco, Aham. que já mudou bastante também. Ele era de um formato, e reformaram, tá diferente hoje. E eu desci, uma luz maravilhosa de final do dia, essa luz dourada. Desci, fiz umas fotos na estação. E eu comecei a andar no calçadão e de longe eu vi esse rapaz empurrando esse carrinho de hot dog. E eu segui ele por uns 10 minutos para fazer essa foto. Seguindo ele pelo calçadão, esperando uma luz mais bonita. Quando ele virou do lado do shopping, que a gente chama de sair de baixo, porque o shopping já caiu algumas vezes, desculpa aí. Sai de baixo. Mas do lado do shopping, eu vi essa luz vindo aqui nesse contra. Eu falei, vou fotografar agora. Fiz essa foto, guardei essa foto por um tempo, depois publiquei. E aí depois passou ali mais ou menos um ano agora, mais ou menos. Aí eu vi que o pessoal começou a me seguir do Hot Dog. Me Cara. seguiram e compartilharam a foto. Falei, gente, que legal, obrigado por seguir e Putz, tal. sensacional, Vou mandar cara. foto pra vocês usarem alta, não sei o que e tal. Mandei. E eu fiquei na cabeça que eu falo, preciso imprimir essa foto e entregar para eles. E aí correria, trabalho CLT, terminei não imprimindo. E eu imprimi essa foto mês passado. E Olha. eu fui lá para entregar para eles lá. Primeiro dia eles não estavam lá, tive a viagem perdida. Aí eu mandei mensagem, vocês vão estar aí? Que horário? Não sei o quê. Do meio-dia até às 17, das 8 às 17. Aí eu fui na hora do almoço. Cheguei lá, oi, eu sou o Joel, fiz uma foto de você. Você é o Joel, que legal, cara, a gente gosta muito daquela foto, tudo mais. Então eu já me senti com o coração quentinho de ser bem recebido. Aham, claro. Aí a dona do hot dog, ela virou pra mim, minha filha te conhece. Aí eu falei, deve ser alguém que me segue também e tal, né? Aí eu meio que dei uma devagada naquele momento, fui conversando e tal. E ela repetiu, minha filha te conhece. Aí eu falei, sério, qual que é o nome da sua filha? Ela falou o nome da filha dela. Eu falei, eu trabalhei com sua filha quando eu vim morar em São Paulo. Então, tipo, Cara, mundo pequeno, hein? mundo pequeno. E às vezes acontece muitas coincidências comigo. E aí, nossa, eu mandei uma mensagem pra ela. Pô, Oi, tô com sua mãe aqui, não sei o quê. Pô, João, que legal, eles gostam muito daquela foto e olha. tal. Então, é uma foto que eu tirei aleatoriamente numa cidade de, acho que Osasco tem 500 mil habitantes, Sim. mas São Paulo tem. E pra muita gente, as pessoas não veem nada de bonito, né? Exato, cara, Pelo contrário, né? ainda ganhei o melhor hot dog da minha vida ainda. Putz. Lá é aquele que vê um monte de coisa, né? No prato, com as salsichas, purê, tudo em bacon, tudo mais um pouco. Recomendo, visitem Osasco, Pô, peçam hot dog em Osasco, no Primitiva. da Primitiva. Esse foi uma das últimas fotos que eu fiz, eu estava na Liberdade, só a pino também, Só pino. só a pino. E aí, embora muita gente não goste de fotografar nesse sol do meio-dia, eu gosto bastante, até por ser uma pessoa E que tá. E na baixa luz tá legal, cara. Tá com detalhe, ó. eu faço muito Tanto em alta quanto em baixa. eu faço muito no olho a fotometria. Eu não sigo muito Tá bem a ótimo. reguinha, não. Eu faço muito no olho, sempre Mas você vê que tem um alcance dinâmico bom, né? tem. Pegou no o máximo de luz aqui, ó. Tá detalhe na mão, detalhe até na testa dela, né? E essa foto eu fiz em Rave. Putz, aí. Eu fotografo em RAW, Eu tô fazendo em Rave. rave também. Eu adoro Rave, é uma das coisas que eu gosto na Fuji, essa possibilidade de mandar um formato para um cartão e outro para outro cartão nessa É, daqui. E Rave eu consigo, às vezes no pós, que eu não recuperei tanto, mas no pós eu consigo recuperar muito também. Claro, o RAW você vai até. claro, é. E eu me assustei muito com a Fuji, o tamanho do arquivo que ela te entrega. Pois é, tem gente que não acredita, né? Eu fiz uma foto lá, mais de 200 megas. Falei, meu Deus do céu, não vou ter HD para guardar isso daqui. Você imagina as médias de formato. Exato, nossa, eu dou uma comprimida hoje para usar. Mas essa foto, eu tava com os amigos na Liberdade. É um lugar que eu já fotografei bastante na Liberdade. E às vezes eu evito esses lugares que eu vou muito. E eu tava lá, a galera fotografando e eu tava sem criatividade. Eu falei, se eu abaixar e começar a fazer de baixo para cima as fotos. E aí eu comecei a fazer essa, Com essa mesma lente, né? com Com a essa mesma 23. lente.
comecei a fazer, eu fiz uma sequência bacana de foto de baixo para cima que eu gosto bastante. Esse céu refletido no Ah, prédio aqui, ah, as cores, tudo. cores. Bom, aqui eu já chego no meu território que aquece meu coração, no Nordeste. Eu tenho um projeto que eu estou trabalhando com meio que a longo prazo, que a gente Aham. chama Linha do Retorno. Ah, eu vi isso aí. Linha do Retorno. O ano passado, eu voltei a primeira vez para o Piauí como fotógrafo e eu comecei a fotografar. Minha avó está com Puxa. 86 anos agora, o meu pai, na frente da casa dela, as pessoas. E aí eu falo, e se eu de fato começar registrar esse Nordeste que às vezes tá evoluindo também, está em mutação. A minha cidade, quando eu volto lá, eu lembro que eu vim morar aqui em 2011. Eu Uhum. voltei em 2014, era outra cidade. Cara, Já tinha que mudado. loucura. Aquele lugar que eu lembro que era um caminho que eu fazia que só tinha mato para ir para roça, sempre e minha avó tem roça, eu ia cuidar dos bodes, da ração, da Aham. água. Era um momento legal que eu ia para refletir, que era Aham. totalmente silencioso, só passarinho cantando. E aí eu fui fazer esse mesmo caminho, não tinha mais o mato, não tinha mais aquele carreiro, só era casa hoje em dia. Caramba. E aí, 3 anos, cara. 3 anos, Muito pouco. eu vou lá cada 2 anos, cada vez que eu volto é um outro território, é uma outra cidade. Mas você vê assim de forma positiva ou você acha que perdeu muito, Eu assim? vejo positivo pelo progresso, pela evolução. Aham. O progresso ele tem uma faca de dois gumes, às vezes é positivo, É. às vezes é negativo. Eu vejo na minha cidade um progresso, por enquanto, positivo. Tá. Só que me dói muito no lugar da nostalgia. Em lugares que pra você era É importante. importante que não existem mais. É. Então, aqui é uma coisa que na feira da minha cidade, essa foi no Ceará, na cidade do Crato, mas na feira da minha cidade tinha muito pessoal fazendo bingo da vaquinha, do bode, debulhando feijão na feira, milho, Uhum. vendendo a puba, que é feito com a massa da mandioca. Isso não existe mais. Sim. E isso hoje em dia você vê lá o pessoal vendendo roupa e tudo mais. E aí quando eu chego num outro território, que não é o meu território que eu nasci, mas é o Nordeste, eu falo que o Linha do Retorno não é sobre o Joel. É sobre o ser retirante que está voltando pro território. Sim. Eu encontro o senhor aqui debulhando feijão, eu dou aquele sorriso de orelha a orelha. Aqui eu tirei essa foto dele, depois eu fui conversar com ele, mostrei a foto para ele e tudo mais. Mas é uma situação que pega muito nesse lugar da nostalgia, da É memória. um pouco do que o Guto vive com os Pampas. Sim, exato. Trabalho Que do. ele foi numa cultura que já está em extinção. É Exatamente. como você fotografar um bicho que vai extinguir. Exatamente Você isso. sabe que vai acabar. Vai acabar, então. Cara, pode ser que daqui, quando eu voltar lá, daqui 2, 3 anos, não vai ter mais uma pessoa debulhando Sim, feijão na até minha porque é um frente. senhor, É um senhor. não é jovem. Jovem não tá fazendo isso aí. Exatamente isso. Aqui eu tive a curiosidade de pegar o VLT entre o Crato e Juazeiro. Eu fui para essa região, não conheço ninguém lá. Ah, tem um VLT? Tem um VLT que liga Crato a Não Juazeiro. acredito. E é muito rápido, é muito barato. R$ 1 para você fazer Crato a Juazeiro, tem várias paradas. E aí foi uma São descoberta cidades coladas? com Não? as cidades coladas. De carro dá 10 minutos. O VLT você vai Olha, gastar uns que 15 minutos. massa. Eu não sabia que tinha um VLT Pois é, também. nem eu. Eu descobri muita coisa nessa viagem. E eu fui para o Crato, que é uma região histórica ali do Ceará. Nunca tinha ido ao Ceará também, foi a primeira vez, lugar maravilhoso, pessoas incríveis. Porque os meus antepassados, eles saíram, meus bisavós, Uhum. saíram do Crato e foram para o Piauí. Ah, Então eu falei, quero conhecer pô, esse território tem a ver com a ancestral tua para mim. família, né? E eu tava lá, peguei o VLT, no que eu entrei, eu vi esse gesto de carinho aqui, ele um pouco tímido ali e tudo mais. E aí entra um pouco no momento decisivo Ele da não tava direção. chorando. Não, ele tava tímido, tava com Ah, vergonha. olha, eu achei que tava chorando e ela Não, consolando. não, ele tava, era um momento de carícias ali, mais apimentadas. E ele tava tímido. Será que ele não é casado Então, vai e não é a saber, mulher dele? vai saber, né? Espero que seja a mulher pra, dele. pra ele tampar a cara desse jeito. Ele não viu que eu tava fotografando, então depois eu tenho até outra foto que ele mostra o rosto bem de boa. Então Ah, então tá bom. espero que você responda bem. E aí, cara, é um pouco do que você entra, você vê a cena acontecendo, você não pensa muito em fotografar essa Sim, cena. claro. Eles nem viram que você tava Nem viram que fotografando. eu tava fotografando, depois eu acho que eles viram com a câmera. Aí o pessoal fica um pouco desconfiado, porque a câmera às vezes É, ela é um pouco opressora também, né? sim, sim. Então acho que quando você fotografa,
Eu não gosto da fotografia do Bruce Gilden. Sim, eu Tá também não. vendo? Tá vendo minha crítica? Ela é muito agressiva. Eu também acho. Eu prefiro uma fotografia mais Eu prefiro mais respeitosa, humanizado. mais humanizado. Isso que você faz de conversar, eu acho que é o grande barato. Sim. E aqui eu vi essa cena, fotografei as cores, a composição e tudo mais, no cantinho aqui, é uma foto que eu gosto bastante. As camadas, As né? camadas, eu Muito. fotografo muito em F8, né? Aqui, Aham. apesar da luz tava um pouco difícil, subi o ISO, deixei ali, talvez não tá F8, tá um F4, mas eu consegui pegar boas Mas camadas. mesmo o ISO não dá pra ver que tá visual. Não dá, cara, é a qualidade da Fuji, né? Também aqui, Olha que interessante, cara. você vê que aqui é Cantinho do Romeiro. Juazeiro do Norte é uma cidade muito religiosa, por ser a terra do Padre Cícero, né? Sim. E eu dei a sorte, eu não lembro se eu trouxe essa foto aqui, mas estava acontecendo uma grande romaria na cidade. Era a Romaria das Candeias. Então tinha muito romeiro, a cidade estava Ó, muito efervescente, os lugares muito lotados para atender esses romeiros. E aí eu saí na rua fotografando, lá eu conheci dois fotógrafos, o Alonso e o Gui. uhum, Eles me levaram para alguns lugares também. Isso é uma coisa boa na fotografia para mim, porque hoje onde eu chego no Brasil e até fora do Brasil, eu tenho conhecidos. exato. Ah, Isso é muito bom, eu né? fui para o Rio, dormi na casa do amigo, fui para lá, já encontrei pessoas, então não, é uma construção Isso é algo também que me motiva muito o projeto do Fugex Lovers. Porque você conhece gente do mundo inteiro, cara. Exato. Estava entrevistando uma francesa mais Uma cedo. francesa. Eu quero fazer as entrevistas internacionais, né? Sim, sim. É que assim, putz, eu falo inglês, mas vou pegar um americano, um inglês pra falar, a gente fica com vergonha, né, Traz um cara? co-host aí para fazer entrevista e tudo mais, né? É. Não, mas eu posso começar com pessoas que não têm a língua inglesa como primeira língua. Exato, Que exatamente. aí, né, um francês, um alemão, aí eu acho que vai até melhor, o japonês. Sim. E tem até pessoas que são de fora e fazem um trabalho que nem ela faz no Brasil, de respeito e tudo Sim, também. pô, eu achei lindo as coisas que ela falou. Ela tem uma ligação muito de família com a fotografia. Ela Sim. deu uma câmera, são três filhas. Ela deu uma Fuji para cada uma. Olha só. Às vezes E uma delas era dela, a câmera, a XT4. eu fico pensando, não tenho filhos ainda, quero ter em breve, mas eu fico pensando assim, eu não vou vender essa câmera, eu vou deixar guardado quando eu tiver filho, ele vai achar aquela câmera guardadinha ali, sabe? É isso, é o negócio do relógio. Do relógio, exato. Relógio é isso. Você Ah, deixar para filho, tudo, eu né? tinha um relógio, inclusive, que eu achei que era do meu avô, que Pois é, é, esses relógios de avô, tudo, né? é lindo. E aqui essa foto, então, assim, eu gosto muito quando eu tiro uma foto que alguém olha para mim, tem esse retorno do olhar. Ele encarou aqui diretamente. Nas minhas composições, tem muitas pessoas centralizadas, embora não seja uma composição que seja amada por muitos. Eu gosto muito desses personagens centralizados, Entra mais uma vez o negócio da regra. da regra, exato. E a senhorinha aqui olhando para esse Não, adorei horizonte essa foto. refletivo, é uma foto que tem. E essa coisa do bar de novo, né? Volta pro bolicho, né? Exato. Nossa, olha isso. Eu acho que eu não trouxe uma foto que eu queria mostrar, mas não sei. Mas essa foto aqui, ela é uma líder indígena, é a dona Ana Cariri, ela é uma mulher pajé. E eu tive a oportunidade, quando eu estava no Crato, de visitar esse território ancestral. Aham. E aqui, quando eu falei do progresso, às vezes o progresso ele é uma faca de dois gumes. Ele pode ser positivo, pode ser negativo. O território deles ele foi cortado pela transposição do Rio São Francisco. Uhum. Pô, Rio São Francisco é um rio maravilhoso, eu amo o Rio São Uhum. Francisco, é o progresso chegando. Só que ele cortou o território deles e não atendeu a comunidade deles. O que que Hum. aconteceu? Dividiu terras, dividiu. Ali tinha um poço de água potável, o poço teve que ser aterrado para passar o projeto. Uhum. Então terminou prejudicando um pouco essa comunidade. E é uma comunidade que ela sofre várias e várias violências há muito tempo. Tive a oportunidade de conversar bastante com a Pajé, com a comunidade em si. Tipo, o melhor almoço da minha vida, Nossa, uma sério? galinha caipira. É incrível Ô, isso. louco. E aí, conversei, entendi um pouco a situação deles, fiz algumas fotos. E essa foi, eu acho que foi a última foto que eu fiz lá, que aqui é uma casa de taipa, que eles fazem como se Uhum. fosse um museu indígena, é o povo Olha, Cariri. E aqui são os antepassados dela, atrás dela. olha. É um retrato que eu fiz muito próximo, com a situação de luz muito difícil, mas tá o destaque no rosto dela, no olhar dela, Não, na a força foto tá desse linda, momento. cara. Eu O gosto muito. olhar muito forte, né? Sim. E eu tenho assim, eu tenho descendência indígena também, Eu também tenho. brasileiro, Brasileiro, cara. exato. Eu Eu tenho muito tenho, sabe de quem que eu descobri? Índio Tibiriçá. Tibiriçá, caraca. Eu não sei. Eu tenho do Índio Tibiriçá
e tenho do Brás Cubas, que Caraca. era bandeirante. Ixi. Eu tenho de bandeirante e do índio. Olha que Tá. interessante, cara. Descobri. Eu não sei qual que é a minha etnia indígena, porque lá no Piauí se perdeu bastante essa. Sim, Eles sim. foram caçados lá no Piauí, no Aham. Nordeste, em vários lugares do Sim, em Brasil. vários lugares. É. E aí minha mãe conta que a minha bisavó foi pega no laço. Quando a gente pega no laço é o quê? Como se fosse um animal Uhum, caçado. é. Eu acredito que lá próximo tem os cariris também no Sim. Piauí. Talvez eu seja da Pode ser, mesma né? genealogia dos É. cariris. Mas eu me senti muito em casa, muito à vontade nesse território dos cariris É também. legal esse resgate de você ir a conhecer de perto. Porque uma coisa é ver na televisão, É uma coisa que eu vi na ver na televisão. internet, É. né? Outra coisa é sentar para comer a comida que ela fez para você, né? Exato, e eu sempre busco ir muito contra o caminho turístico também. Sim, Porque às sim. vezes o caminho turístico é muito explorador. Sabe o que que eu penso disso? Eu não gosto de ver as pessoas como um bicho no Simba Safari. Exato, exatamente. Em lugar, em coisa, eu tenho até falei isso, acho que com o Gustavo, a gente tava falando disso, de eu não gosto de ver por exemplo, na fotografia de rua, né? Uma coisa é você fotografar uma pessoa de forma digna Sim, para mostrar a situação que ela tá, para as pessoas se atentarem àquilo, para ajudarem de alguma forma. Isso é uma coisa. A exato. outra coisa é você fotografar como se fosse um bicho num safari na África se promover através de uma imagem de sofrimento de alguém. Então, Exato. isso é uma linha muito tênue, Total, mas a total. gente tem que ter consciência para não ir para o lado Exato. errado. É muito, Todos nós fotógrafos, né? é muito fácil você fotografar um corpo vulnerável. Isso, É muito fácil você levantar a câmera e apontar para esse corpo que está ali numa situação de desumanização, às vezes. desumanização, né? E eu já vi muitas pessoas que fazem isso, que eu não tenho nenhuma admiração por esse tipo de trabalho, que é a espetacularização da desgraça, da miséria, Sim, da sim. pobreza. E, cara, Porque não é bonito, né? É uma coisa que a gente não gosta de que a pessoa esteja sofrendo. Eu não sei, eu como humano, né? Você, pô, a pessoa tá. Às vezes eu olho e falo, cara, que situação, cara. é, Como que as pessoas têm uma resistência para estar passando por isso, né? sim. E na minha fotografia, eu já tive a oportunidade de fotografar comunidades carentes, Aham. lá no Piauí mesmo, e eu sempre busco dignificar essas pessoas Sim, através da com fotografia. certeza. Sempre busco fazer uma fotografia que a pessoa goste de se ver nessa Isso, fotografia. exato. Como no caso dessa aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa interessante, isso aí, que você acabou de falar. Você acha que. Parece uma pergunta idiota, mas eu acho que não. Não existe pergunta idiota. Não Mas existe. você acha que uma condição de vulnerabilidade social, uma pobreza, né, financeira, no interior, eu tô falando, eu tenho o meu ponto de vista em relação ao meu estado, Mato Sim, Grosso do sim, Sul, né? sim. Mas você acha que a pessoa que é mais vulnerável financeiramente em São Paulo sofre mais do que no interior? Eu acho que sofre em qualquer tipo de ambiente, a pobreza ela é muito difícil. Sim. Ela é muito difícil. O que eu tendo essa vivência, São Paulo, no Nordeste, o que eu percebo é que no interior, nessas regiões mais distantes, são muito desassistidas. Sim. Claro, dentro de uma comunidade periférica, tem pessoas desassistidas aqui também. Tem toda Aham. uma carga de preconceito sobre Aham. essas pessoas. Só que lá no Piauí, lá no Maranhão, que são os estados mais pobres do Brasil, a pessoa não tem uma oportunidade de trabalho, a pessoa não tem uma educação às vezes muito, muito forte, digna. Uhum. Quando eu estudava lá no Piauí, refletindo aqui algumas histórias, eu sempre fui muito de fazer projeto, Uhum. de fazer as coisas acontecerem, de conversar com as pessoas, de me incomodar com aquela coisa que muitos viam como certeza. Aham. E aí eu fazia alguns projetos na escola, feira de ciências, que não existia lá, eu puxava alguma feirinha, alguma coisa. E Você é questionador. eu sempre fui muito É. questionador, pro bem e Eu pro também mal. sou. Também sou. E aí, conversando com alguns colegas lá, eu queria muito estudar, mas eu não posso estudar porque meus pais me obrigam a ajudar na roça. Aham. Então, tem muitas pessoas que não estudaram porque tinha que estar cumprindo um papel na roça, de ajudar a família a sustentar. Espero que não seja uma realidade, mas sei que Sim, infelizmente sim. é. Eu saí do Piauí na época porque tudo era em torno da política. Sim, Tudo, eu sei. se o lado A está no poder, É, então uma gama de pessoas vai ter vai opiniões sofrer, contra a outra vai você. sofrer. Então, eu acho que ainda existe um Cara, e é muito assim. coronelismo. Coronelismo, isso. Coronelismo, exato. Agora, uma coisa que eu vejo, tô te fazendo essa pergunta, vou me baseando assim um pouco na minha região, né? No Sim, sim. interior do Mato Grosso do Sul, que é Pantanal, essas coisas. Não conheço ainda, quero conhecer. Pois é, o que eu acho que a pessoa, estando na sua área,
na sua origem, ela consegue mesmo com uma situação difícil, Sim, ela consegue, porque ela tem uma estrutura cultural mais forte, manter a dignidade. sim. Não sei se você me entende no que eu quero dizer. Por exemplo, você estando na tua terra, com seus familiares, com as pessoas que você conhece, comendo a comida que você cresceu comendo, mesmo que seja difícil, mas você ainda mantém uma dignidade. Quando a pessoa é jogada numa selva de pedra, cara, tipo aqui em São Paulo, cara, imagina uma pessoa. Você deve ter passado por isso, você veio pra cá. Você, graças a Deus, veio estudando, Sim, né, com uma sim. bolsa. Mas, cara, imagina um retirante que chega aqui, desce nessa rodoviária do Tietê, cara, Sim. sem saber o que vai fazer da vida, num mundo extremamente selvagem e cruel. Eu acho que a pessoa, não porque ela quer, mas porque ela não consegue, ela perde muita dignidade, porque ela não tem base cultural nenhuma. É Sim. jogada numa comunidade, num qualquer lugar. É, Cara, eu não sei, eu penso um pouco nisso, eu cara. acredito que a gente tem uma evolução muito grande em relação à assistência dessas pessoas, tudo mais, e o preconceito lá atrás, com certeza, é muito maior, que as pessoas Aham. chegavam, todo mundo era baiano, todo mundo era Sim, sim, paraíba. é. Eu sofri poucas questões de xenofobia. Aham. É, Mas você não acha que a favela, a comunidade, a favela, antigamente falava assim, é uma questão sim, de nomenclatura, né? Ela desumaniza um pouco, né, cara? Algumas que são eu mais. acho que quem tá fora desumaniza muito. Não, mas digo, a questão, por exemplo, saneamento básico. Sim, sim, temos um É problema. isso Temos um que eu problema de falo. saneamento. Eu morei numa favela quando eu Aham. cheguei em São Paulo, no Santo Elias, em Pirituba. Era uma comunidade muito bacana. Aí você, cara, tem questão de crime e tudo mais, Uhum. tem porque são como pessoas Sim, desassistidas. claro, Isso claro. vai ter. É. E aí, mas tem pessoas maravilhosas, tem pessoas Não, artistas, tem isso pessoas não com tenho pessoas. que discutir. O que eu digo porque você não tem uma. Eu sou muito do ambiente cultural, Sim, entendeu? sim, Você crescer com suas tradições, por exemplo, tá lá no Piauí. Pode ser, é uma situação muito triste no sim. interior, mas você tem a sua música, a sua dança, as suas festas. Isso, você também tem isso aqui É. na Não, favela. mas não é o teu território, né? Não é o meu território, aí eu É. tomo muito cuidado também, às vezes, quando eu vou fotografar. Às vezes tem um. Ah, saiu um festival, um concurso, aí pede uma foto da periferia, por Sim, exemplo. sim. Cara, não é o meu território. Sim, exato. Eu tenho, É isso que eu tô te eu falando. tenho esse cuidado de não ir lá fotografar aquilo de uma forma que eu não vou conhecer. Eu vou estar lá como um Às vezes você não vai fantasma. fotografar de uma forma que para as pessoas seja respeitosa, né? Exato. É. Então, eu prefiro dar E- espaço para que alguém que está lá dentro mostre o seu trabalho. sim, exato. É isso aí. Da mesma forma como no Coletivo Raw Brasil, a gente preza muito por trazer esses olhares de pessoas periféricas, de pessoas negras, de pessoas indígenas, de pessoas LGBTQIAN+, espero ter falado certo, tá, gente? Então a gente busca dar essa visibilidade para essas minorias. E Uhum. assim, essas pessoas, uma vez a gente recebeu uma crítica muito, nossa, não vou nem usar a palavra aqui, o cara falou, mas só tá aparecendo porque tá na Lacrolândia. Uhum. Não é Lacrolândia, gente. São pessoas que são marginalizadas, são Uhum. pessoas que não têm espaço. E assim, eu tive muitas oportunidades através do meu esforço, e eu prefiro usar essas oportunidades que eu tive, esse espaço que eu estou ocupando hoje, para puxar essas Uhum. pessoas também Sim, para claro, cima. claro. Eu tô lembrando um pouco, eu já vivi isso um pouquinho do Pantanal, Sim, que eu sei de histórias de pessoas que viviam uma vida humilde, não é uma vida que tem abundância de água, tem abundância de carne, de proteína, então as pessoas conseguem se alimentar bem, mas é uma vida muito simples. sim, sim. Você mora na fazenda, entendeu? Você não tem acesso a tecnologias, você não tem acesso a carro, é uma vida simples. Mas eu tô te falando essa pergunta, por que eu tava te fazendo essa pergunta? Para ver se tinha algum paralelo. Mas eu vi assim, tinham muitas festas de fazenda, as pessoas De participavam, acordo, de dançavam, acordo. e muita gente que era da fazenda, os filhos, Sim, começaram a ter acesso à rádio, à TV, à internet, e foram abandonando a sua terra, a sua cultura, para ir atrás daquela coisa que vende você vê na internet, pô, você fica deslumbrado, né? sim. Mas a realidade não é essa, entendeu? É, O mundo da TV é o mundo real é outro, e entendeu? depende muito do que você acredita, das suas crenças. É muito fácil você ser desvirtuado um Sim, pouquinho. exato. Muito Ainda mais fácil. se você, tipo, a pessoa viveu sempre aquilo. Sim, Aí, exato. e o que aconteceu, eu tô falando disso porque foi um fenômeno, e eu vi isso, o Guto me falar, Sim, nos Pampas. sim. Foi uma coisa muito. Ele falou, eu lembrei do Pantanal.
Porque muitos jovens deixaram aquela cultura, Sim. entendeu? Seus pais que moravam, eram carreteiros, eram coisa, e foram para a cidade e se perderam, assim, culturalmente, É um entendeu? movimento meio que até natural essa evolução, né? Tipo, que assim, a gente não pode exigir que a pessoa, porque o pai Que dela, fique, claro, o claro. pai dela é o É. cara do pampa, que ele seja do pampa. Não, sim, claro. Porque o pai, lá no Nordeste, porque o pai é um vaqueiro, que ele seja um vaqueiro. Aham. Mas eu acho que aí a gente entra com esse papel da fotografia de mostrar essa valorização dessa Sim, sim, cultura. exato. Até para as pessoas voltarem e darem valor, né? Darem valor. Quando você É. fotografa um vaqueiro, por exemplo, usando o meu território, cara, daqui 100 anos, o vaqueiro talvez não exista da forma que existe Exato. hoje. Nem exista vaqueiro, Ou talvez. talvez o filho que está lá, a filha, não vê o pai ali indo para o mato, correr atrás de um boi, não olhe para aquele pai com orgulho. Sim, E aí, através dessa exato. foto dignificada, vai É continuar a isso ter aí, esse é isso orgulho. aí, é isso que eu tô, é onde eu quero chegar, no papel da fotografia, entendeu? Porque há uma perda muito grande de tradições culturais no Brasil, no mundo inteiro. Lá na minha É, cidade, minha avó conta que tinha as festas de reis, os sim, reisados. E eu cresci com aquilo, nossa, que como eu queria ter visto isso, como eu queria ver esses reisados e tudo mais. Só que acabou, não existe mais. é, E através da fotografia eu pude conhecer um pouco do que é o reisado. Não da minha fotografia, da minha aham. dificuldade de fotografar. Mas de outros A fotógrafos. Ieda Marques é uma fotógrafa da Chapada Diamantina. E E lá ela, tem? lá tem. Ela até falou, Joel, quando você estiver aqui, vem pra cá, a gente fotografar, não sei o quê. E ela tem um livro dela, que é o Lembranceiros, da Chapada Diamantina. E ela fotografa muitas as festas populares do interior da Chapada Diamantina. Aham, Fotografia analógica, é um trabalho muito rico. E aí você consome isso, e você vai vendo, vai conhecendo outras culturas. sim, Uma coisa muito interessante que eu fiz um workshop com o João Machado, aham, você também lá na falou. Bahia. O João Machado é uma pessoa sensacional, fotógrafo que também foi retirante, aprendeu a fotografar em Foi São a Paulo. inspiração do Gustavo Minas, ele, né? Não, aí o Carlos Moreira de Ah, Carlos Mogi. Moreira, É, é. o João Machado, O ele, que foi que o João Machado falou? Alguém falou pra mim esses dias. não sei, o Pivas, o Guto, o Pivas. Pivas, o É, Rodrigo Pivas. é. E aí eu tive uma busca para encontrar fotógrafos nordestinos, tive muita dificuldade de encontrar no começo, hoje já tenho ali através do Coletivo Rua Brasil. Uhum. Uma outra iniciativa que eu também faço parte, que é o Foto Nordeste, que é um hub de fotografia do Nordeste. E aí eu cheguei a algumas pessoas, fiz um workshop com o João Machado, fotografei ali o Xique, que é a região dele, Hum, fotografei Salvador, que Salvador é lindo, é incrível. E aí a gente foi fazer uma fotografia dos penitentes. uhum. Olha, Os penitentes, caramba, que o massa. Gui Veloso tem um trabalho muito lindo dos penitentes também. É um trabalho que não é meu, que eu não mostro muito esse trabalho, porque eu estava ali como turista de fato, não como alguém que está documentando algo, estava no território que é de outra pessoa como fotógrafo. E me vi no meio da caatinga ali à noite, tudo escuro, o pessoal rezando, o pessoal cantando, daqui a pouco vem um monte de gente correndo, e aí o pessoal se bate com a navalha. Que É muito loucura. forte, é muito forte. É uma tradição que existe no interior do Nordeste, que às vezes Que eu tive privilégio um de privilégio você poder fotografar. estar com essas pessoas. Mas Sim. é algo que também com o tempo vai se acabar. É, O mais jovem não vai querer fazer aquilo. por isso que o papel da fotografia é O grande. papel da fotografia é É, de manter esse isso. legado. O Luiz Braga ele fala que ele não tem um compromisso com documentar nada. Eu já Uhum, vi ele falar isso numa uma palestra dele. Só que ele faz uma fotografia ali, vou chamar de rua, né, ele faz lá em Belém, e ele fotografa mais de 50 anos. E querendo ou não, por mais que ele não tenha esse compromisso de documentar, vira um registro documental aquela fotografia dele. uhum. De um tempo, de um espaço, de um Sim, lugar. Eu acho que a fotografia tem muito essa força de guardar um espaço-tempo. é. Cara, e você vê essa coisa que você está falando do movimento. Uma vez eu viajei com minha esposa e a gente foi para uma vila no interior de Portugal, cara, na região de Guarda, que é a região do Pedro Álvares Cabral, por sinal. A gente foi lá no museu. Inclusive, cara, é até interessante isso. Foi uma das homenagens mais bonitas que eu já vi do Brasil, que eu não vi aqui dentro do Brasil, cara. Eles Caraca, têm um respeito. Eu fui num museu sobre o Brasil lá, cara, nessa cidade do Pedro. não Pô, eu imaginava. chorei umas 3 vezes, cara. Juro. Eu entrei. Uma coisa, era um museu audiovisual. Sim. Então eram muitas fotografias e vídeos. Cara, coisas da cultura brasileira. Falei, meu Deus, cara, que coisa linda isso aqui. E E chorei várias vezes, porque eu falei, cara, que bonito. Mas assim, nem era isso que eu ia falar. Mas é bom, Mas, é bom a gente pegar esses exemplos positivos, que às vezes a gente olha
a gente fala de São Paulo, a gente fala falando do cenário mais interno, né? A relação de São Paulo com o Nordeste, a relação do Rio com o Nordeste, é muito, a gente olha só o lado negativo. Sim, tem Mas que ver o também lado. tem o Tem um lado lado positivo da positivo. coisa. E, cara, eu fiquei numa chacrinha, chama Quinta, né? Lá, uma chácara chama Quinta, né? E eu cheguei no lugar, era uma senhorinha que me atendeu, uns 80 anos, cara, daí pra frente. Aí eu falei, conversei, ela muito simpática. Cheguei à tarde, ela falou: Ó, vocês vão ficar aqui. Era uma casa antiga, bem antiga, assim, tudo de madeira, você precisava fazer crec, sabe? Que legal. Aí ela falou: Ó, o lugar muito bonitinho, arrumadinho. Aí dormimos. Quando acordamos, abrimos a porta, tinha uma mesa dessas de carrinho com café da manhã, Nossa, tudo que maravilha. local, assim, ovo, tudo. E aí eu fui conversar com ela, falei, só via ela lá. Sim. Falei, os filhos da senhora, quem que tá aqui? Não, eu fico sozinha aqui. Eu falei, mas a senhora fica sozinha nisso aqui? Aí ela falou, eu fico, meus filhos se foram. Sim, acontece muito esse movimento. E tinha um senhor que trabalhava lá, que também tinha uns 85 anos, que pegava as ovelhas, fazia como que chama? Tosa, né? A tosa da A ovelha, tosa das sim. ovelhas. Eu vi ele fazendo a tosa. E aí eu fui num restaurante com ela, mesma coisa. Aí o dono do restaurante, a filha trabalhava. Eu falei, pô, tua filha é uma exceção aqui. Ele falou, é uma exceção. Sim. Aí ele falou, tá vendo aquelas ruínas? Tinha um monte assim, e tinha umas ruínas, cara. Aí eu falei, que era muito antiga? Ele falou, não, ali que eu estudei. Olha só. Eu estudei criança ali. Hoje, se você for, não existe mais. Sim. Acabaram as escolas, acabaram as crianças. Nossa. Eu falei, cara. Aí isso aí tudo tá voltando do que a gente tava falando, entendeu? Sim. Do jovem ir Jovem aí. Eu e. acredito que hoje, talvez se eu tivesse nessa geração atual que eu vejo lá na minha cidade, eu não teria vindo para São Paulo porque já tem muito mais oportunidades. Ah, tá, Eu tá. lembro quando eu voltei já tinha uma faculdade aberta na cidade, Aham, tem mais escolas, tem sim. hospital, tudo Pô, mais. que bom Então, isso. tem o progresso, como eu falei, tem uma parte negativa, como usei o exemplo do Rio São Francisco, a transposição, mas tem o cenário positivo também, Sim. de criar essas oportunidades. Oportunidades lá, né, cara? O Guto, ele faz um trabalho muito bonito no Piauí, Uhum. tá dignificando essas pessoas, construir cisternas. Tem um colega meu, Saulo Augusto, ele faz um trabalho de ir chegar nas comunidades do Nordeste mesmo, e aí ele pega uma produtor local, cara que faz apicultura, mel, por exemplo, e ele vai trabalhar com essa comunidade para dar uma embalagem bonita para esse mel, como ele Uhum. vender esse mel, Olha. ele vai Ensinar os caras a ensinar. comercializarem, né? E não só para aquele produto, mas também ensinar, Sim. trazer outras coisas ali para a comunidade. Uhum. Dessalinização, muitas vezes, da água, ela tem uma água muito salgada na minha cidade. E eu acho que é isso, eu acho que também através do seu trabalho, se você puder devolver algo Sim, para a claro, comunidade, é claro. muito bacana. Tem algumas vertentes que falam que não, você vai fotografar e acabou, é isso. Eu acredito que através da sua fotografia, você está mostrando algumas realidades, você consegue sim trazer algo, assim, Mas eu concordo com você e eu acho que o olhar do fotógrafo tem que estar voltado para isso. por isso que eu falo, fotografia é Não pode ser um política. olhar predatório, entendeu? Exato, é Que é muito o que a isso. gente falou de fotografar uma pessoa em situação difícil. Dependendo da maneira que você mostrar aquilo, você não vai ajudar. Exatamente. Agora, você participar, pô, essas coisas de você participar, você dar oficina, você. Eu acho Às vezes você maravilhoso. forma até um fotógrafo lá no meio, pô. Exato. E aí imagina, né, daqui a um tempo você vai, eu sou fotógrafo porque eu vi o seu trabalho naquele dia. Isso é maravilhoso. Pô, maravilhoso. É. E aí Sensacional. tem, Você já trabalhou isso aqui? Tipo, teu coletivo trabalha com crianças, com jovens, a assim? gente não trabalha ainda, a gente apoia algumas entidades que fazem isso, Aham. mas é o nosso desejo de evolução. Ah, legal. De fato essas oficinas, o que a gente faz muito é o quê? Quando a gente faz esses bate-papos com fotógrafos, é gratuito. Uhum. A gente faz uma roda ali de conversa gratuita e tudo mais, mas principalmente do Foto Nordeste também, a gente conseguir levar oficinas para ensinar fotografia, Sim. para trazer isso como uma possibilidade de Pô, carreira também para essas é. pessoas. Acho que é um trabalho muito bonito. É muito interessante. Tem aqui o. Até a Vicky que trabalha comigo, ela aprendeu a fotografar lá na Gerando Falcões. Jano Falcões, que É. legal, não conheço. Que é um trabalho nessa área também, né? Sim, tem o Clique de Favela, que É, eu conheço o Daniel aqui em Paraisópolis, se eu bem me lembro. Está com uma exposição lindíssima no Museu da Favela. E é isso, eles ensinam para a comunidade como utilizar uma é câmera, como legal isso. registrar. É. Então, acho que se a gente puder sempre apoiar esse tipo de trabalho, Sim, prestigiar essas sim, exposições, claro, a gente ajuda de prestigiar. certa forma também.
Eu acho que a internet ela pode ajudar nisso, né, cara? Se trazer informação gratuita, né? A Exatamente. gente fazer isso, esse bate-papo, as pessoas poderem assistir, eu acho que é legal. E levar também essa realidade nossa pra fora. Levar É para o que a fora. gente tá fazendo agora. A arte, a fotografia uma brincadeira cara. Sim, Um equipamento ele é caro, cara. você imprimir uma foto é caro. Então, quanto mais a gente puder democratizar os Sim, acessos, claro. fortalece cada vez mais a formação de novos talentos. Sim, sim. E tem, né? Tem muita gente Tem talentosa, muita gente talentosa, cara. Às vezes tá escondido. tá escondida, Tem exatamente. que só. E é o nosso papel de dar visibilidade para essas pessoas. Beleza. Queria te agradecer. Foi um Imagina, bate-papo eu te ótimo. agradeço. Tenho falado com os entrevistados, está sendo muito legal a experiência, porque, cara, cada um vem com uma história completamente diferente, Imagina, imagina. né? E é bom porque eu tô fazendo, cara, eu acho que é legal, todos os podcasts eu tô colocando com a legenda em inglês, Sim, porque eu quero que os fotógrafos de fora vejam o trabalho nosso, sim, porque antes de tudo sou brasileiro. Eu tenho que levantar a fotografia dos nossos colegas do exato. Brasil, pro mundo, né? Para o mundo. E muitas vezes a gente fica escondido. Sim. O hemisfério sul do Global, América do né? Sul. Global. Mas é isso, acho que graças ao esforço, eu tenho muitas conexões e tudo mais. Uhum. Se eu puder indicar mais gente para Oh, vai aqui, ser um prazer, cara. pessoas talentosas, já deixo o nome do Melvin aqui para Sim, participar do com próximo. certeza. Ele é de Curitiba, mas sempre está em São Paulo. E Pô, parabenizar você, obrigado, cara. parabenizar a equipe pelo trabalho que estão fazendo, a Fuji por estar aqui apoiando também. Sim, É um trabalho muito bonito, muito bacana e necessário. obrigado. Queria, inclusive, agradecer a Fujifilm pelo apoio mais esse episódio e a Worldview que está dando essa estrutura para a gente poder fazer esse podcast, está apoiando também o projeto. Obrigado, João.